Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conversas que Inspiram. Eu sou a Raquel Pessoa, gerente de comunicação da Anglo American no Brasil, e estou de volta com vocês hoje para trazer o primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber a nova presidente da Anglo American no Brasil. Na empresa há mais de 11 anos, Ana Sanches já atuou no Brasil e na Inglaterra e assumiu o novo cargo em dezembro de 2023. A Ana agora é responsável por comandar nossos negócios de minério de ferro em Minas Gerais e no Rio de Janeiro e de níquel no estado de Goiás. Ela também terá a missão de seguir com o propósito da Anglo American de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas e responder aos desafios de transformação do nosso setor. Neste primeiro episódio da nova temporada, vamos falar de carreira, dos desafios do setor mineral e também das perspectivas para o futuro. Seja muito bem-vinda, Ana Sanches, CEO da Anglo American no Brasil. Muito obrigada, Raquel. Prazer enorme estar aqui com vocês. Mais este episódio do nosso podcast Conversas que Inspiram. Nós aqui agradecemos a você pela disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda é super apertada. E para você que nos acompanha, convido para já deixar o like e ativar o sininho na sua plataforma de áudio para saber sempre que um conteúdo novo estiver no ar. Fique com a gente até o final, pois este é o Conversas que Inspiram. Ana, desde o início da sua carreira, até você assumir a presidência da Anglo aqui no Brasil, você teve uma trajetória notável. Você pode compartilhar conosco alguns dos desafios e aprendizados ao longo desse caminho? E como essas experiências foram importantes para mudar a sua abordagem como líder? Raquel, eu acredito que cada uma das minhas experiências profissionais, cada pessoa com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e conviver, sempre me agregou, trouxe alguma coisa aí para mim nessa caminhada. Eu comecei minha carreira profissional aos 21 anos, em empresa de consultoria e auditoria, era a Arthur Andersen. Para mim foi uma grande escola, desde o início então dessa jornada, buscando aí um aprendizado contínuo. Era uma empresa que valorizava muito o aprendizado, o conhecimento e desde esse início já também tendo muita exposição a pessoas, que é para mim a parte fundamental de tudo que a gente faz. Tive a oportunidade de aprender muito nesse ambiente, com os meus colegas, com os meus superiores, meus subordinados e os meus clientes naquela época, com diferentes indústrias em diferentes ambientes empresariais. Os desafios em toda essa jornada foram muitos. Depois da Arthur Andersen, eu fui para a Deloitte, que também é uma outra empresa nesse parte de consultoria e auditoria. Eu fiquei alguns bons anos na Deloitte. Depois eu fui para a Holcim, que é uma indústria de cimento, até chegar na Anglo American, que eu me juntei ao time da Anglo American em 2012. Ao longo de toda essa caminhada profissional, o que sempre me marca é a resiliência e a vontade. Os desafios que eu enfrentei, os tombos que eu levei, assim como todo mundo, né, e a gente leva, eu sempre tive muita vontade de aprender, de vencer. Então, para mim, aqueles tombos, eles eram combustível para eu levantar, sacudir e levantar mais forte. Não é fácil, né, gente? Eu acho que nem sempre a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível, mas eu sempre tive muito essa vontade e sempre muita curiosidade. Eu acho que a gente cresce, eu acho que a gente evolui como pessoa quando a gente se questiona. Eu acho que são as perguntas que trazem as mudanças e eu acredito que a vida ela pode ser transformada quando a gente realmente questiona, quando a gente pergunta. E eu sempre fui de perguntar muito, eu sempre fui de observar e de perguntar. Foi dessa forma como eu sempre me relacionei com as pessoas, interessada no que elas pensam, interessada na história das pessoas e aprendendo nessa troca. Então eu acho que eu tive essa oportunidade aí ao longo da minha carreira de sempre me relacionar muito com pessoas. Hoje é uma das coisas que eu mais valorizo, é esse momento de troca com as pessoas.
Quando as pessoas acham que elas vão aprender comigo e às vezes me fazem perguntas esperando respostas inteligentes, mal sabem elas que eu volto com perguntas, porque eu entendo que cada momento de interação é um momento de aprendizado. Então é isso, Raquel, eu acho que é o que marca a minha história, é uma busca constante por aprender. Quando a gente para de querer aprender, quando a gente já acha que sabe tudo, é aí que a gente começa a ir para o caminho errado. Eu tenho uma humildade dentro de mim, que é uma vontade realmente de estar sempre vendo outros ângulos e outras abordagens. Eu acho que isso que me move, é isso que não me faz desistir. É muito bom te ouvir, Ana, e vai passando um filme na minha cabeça, né? Quanto que também você nos desafia, né? Nos instiga a sermos melhores. Eu recomecei a minha carreira, reiniciei, aprendendo pela primeira vez e trabalhando com uma CEO mulher. E recentemente, você estava conversando conosco e estava me falando um pouco sobre a Ana menina, né? Que é uma menina mineira, olhando as montanhas aqui da mineração, que em Minas é o berço da mineração no Brasil, e que você se perguntava, né, como era essa mineração. E cá você está sendo CEO de uma empresa desse tamanho aqui no Brasil. Fala um pouquinho de como era essa sua visão disciplinada, né, que eu acho que é uma palavra muito importante na sua característica. E como você se vê, né, olhando para trás dessa menina que buscou e lutou e hoje é CEO, e hoje você tendo a oportunidade também de estar aqui, né, numa mineradora comprometida com o desenvolvimento sustentável do Brasil. Quando eu era menina e eu olhava para as montanhas, e eu tinha uma curiosidade enorme de saber o que estava acontecendo atrás daquela montanha. E eu tenho que confessar que eu, quando criança, eu tinha uma percepção muito negativa da mineração. E hoje, né, liderando a Anglo American aqui no Brasil e tendo a oportunidade de enxergar a mineração do outro ângulo, vem para mim uma vontade enorme e uma responsabilidade gigantesca da gente realmente fazer a mineração de uma forma diferente, da gente comunicar de uma forma diferente, das pessoas entenderem quão essencial é a mineração para a economia, o quanto ela é essencial para a nossa sociedade. A mineração ela está presente praticamente em tudo que a gente olha ao nosso redor. E como passar para as pessoas essa mensagem da essencialidade e que ela não precisa ser antagônica. Para eu fazer mineração, eu não preciso destruir o meio ambiente. Eu acho que nós, do mundo, ocidental, a gente carrega muito esse sentimento binário, né, ou é ou não é. E aí a gente começa a trazer mais o conceito de que não é uma coisa ou outra, são as 2 coisas. Por que não fazer mineração? Que é realmente uma atividade essencial para a sociedade, para a economia, e também cuidar do nosso meio ambiente, e cuidar das nossas comunidades. Isso é sim possível, a gente já vem fazendo dessa forma, e a gente precisa fazer cada vez mais, engajando cada vez mais pessoas, trazendo cada vez mais desenvolvimento tecnológico, trazendo cada vez mais inovação, soluções inteligentes, soluções que nos permitam minerar toda a tabela periódica para que nada seja rejeito, tudo seja aproveitado. Soluções para que a gente possa construir aí essa mineração invisível. Por que não? Eu falo com meus filhos e eu falo com meu time também. A gente tem que sonhar alto, só que a gente tem que sonhar com os pés firmes no chão. O que que isso significa? A gente tem que crescer. Porque se eu quero sonhar alto, mas meus pés não podem sair do chão, porque eu tenho que trazer uma dose de realismo para esse meu sonho, então a gente tem que crescer, a gente tem que, né, se tornar possível, né, ser capaz de realmente fazer tudo isso. Mas agora, então, essa menina, Raquel, que olhava as montanhas do outro lado e chegou até aqui, ela carrega com ela toda essa responsabilidade, essa vontade, esse propósito de seguir rumo a realmente reimaginar essa mineração, que a gente pode sim melhorar a vida das pessoas. E a gente pode sim responder a todos esses desafios. E tem muito, muito mais ainda que pode ser feito. Não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. E isso me
me remete muito para a abertura ao diálogo, né? Essa mineração que a gente procura diariamente sempre ouvir, né? Ver se a gente está considerando os lados, considerar a comunicação de fato como uma via de mão dupla, né? Porque a gente minera em áreas que já estão geralmente com pessoas, né? E que todo mundo precisa ser respeitado e considerado. Falando um pouco disso, Ana, dentro dos desafios da mineração, você, depois da temporada que você passou no Brasil, né, aqui como nossa diretora financeira também, entre outros cargos, você mudou para a nossa sede global, que fica em Londres. Naturalmente, lá você teve outros aprendizados, né, e teve uma visão com uma outra perspectiva sobre a mineração a nível mais global. O que você destaca dessa sua experiência, nessa jornada sua, para que você possa lidar com esses desafios que você mencionou ainda há pouco, do nosso setor mineral? Raquel, foi uma experiência maravilhosa para mim. Eu costumo falar que eu me senti que eu estava entrando num drone e que eu fui aí, realmente me distanciando, né, dessa visão tão próxima aqui dos temas do setor da mineração no Brasil e da realidade aqui brasileira, e fui começando a ver tudo de um outro ângulo. Me permitiu uma visão, ainda mais holística, e foi uma experiência maravilhosa para mim, também lidando com as diferenças culturais. Uma característica que eu valorizo muito, que eu tento trazer sempre para mim, é a questão da adaptabilidade, porque eu tento ver o lado positivo das coisas, né. Então, do ponto de vista pessoal, né, me mudar para um outro país, numa outra cultura, passar a liderar pessoas de países totalmente diferentes, eu acho que tudo foi tão bom para mim, porque eu estava vendo o lado positivo. E enquanto eu estava lá, eu estava tentando capturar e absorver todas as coisas boas que aquela oportunidade estava trazendo para mim. E aí, voltando agora para o Brasil, eu vejo o lado positivo e maravilhoso de também estar de volta, né. Então, assim, acho que eu volto aí com uma bagagem de enxergar diferentes commodities. A gente, né, no Anglo-América, no mundo, a gente tem uma representatividade geográfica bastante interessante e também bastante diversificada no que se refere às nossas diferentes commodities. Eu sinto que eu volto mais completa como líder. Eu sinto que eu aguçei, em mim essa vontade ainda maior de desenvolver as pessoas, de dar as oportunidades para as pessoas, para que elas também cresçam, de convidar as pessoas a verem os temas por diferentes ângulos, de promover essa escuta ativa e essa troca, para que a gente não fique preso e não foque em apenas um ponto de vista ou numa visão que a gente às vezes está tão acostumado e fica focado só nisso. E aí traga essa visão aí mais ampla, onde a gente possa aí ter uma troca muito maior e um crescimento muito maior como pessoa e como profissionais. Quando você fala nisso, também me remete à questão da diversidade, né, porque imagino o quanto deve ter sido rico você poder conviver com pessoas de vários países diferentes, e isso me traz também a importância das equipes diversas, da gente poder ter diferentes visões e as pessoas também nos instigarem sobre diferentes perspectivas e olhares, não é mesmo? Exato, Raquel. E aí acho que quando eu penso, né, nisso, me traz muito assim, o que que eu quero deixar como meu legado? E aí você trouxe aí um ponto que é um ponto que para mim é muito importante, mas pensando no meu legado, né, na minha história aqui na liderança da Anglo American no Brasil, eu penso muito na palavra excelência. Excelência em como que a Anglo American no Brasil pode se tornar realmente empresa modelo, uma empresa referência para o setor, seja no Brasil ou até fora, né. E quando eu penso em excelência, o primeiro pilar que eu penso na excelência é em pessoas, gerir pessoas, dar oportunidade para as pessoas, garantir um ambiente de trabalho diverso, um ambiente de trabalho onde a inclusão seja uma verdade e não seja algo que a gente fala: "Ah, aqui tem um ambiente inclusivo", mas que seja verdadeiro, que seja vivido, que as pessoas sejam cuidadas com respeito, que elas sejam escutadas, um ambiente onde elas possam ser elas mesmas, e um ambiente onde a gente tenha segurança.
A última coisa que a gente quer é que qualquer pessoa se machuque ou tenha qualquer tipo de incidente ou qualquer dano, seja físico, moral, dentro das nossas operações, os nossos entornos. Primeira coisa que eu penso quando eu penso em excelência é nas pessoas. Diversidade é um desses grandes pilares e esse ambiente de respeito e um ambiente de segurança. E tem outros pilares também que eu penso em excelência, Raquel. Eu penso na excelência também na sustentabilidade. Nós temos aí várias frentes e várias ações que a gente já conquistou até aqui, mas é sem dúvida um pilar que temos que focar com inovação, pensando diferente, pensando fora da caixa. Temos que fazer mais, seja na questão do meio ambiente, seja na forma como a gente se relaciona com as comunidades, e você falou muito bem, escuta, né? Entender as necessidades, entender as demandas, entender muito bem como a gente está inserido ali naquele entorno, e todos os nossos stakeholders. Como que a Anglo-América no Brasil pode ser a empresa referência, empresa modelo, todos os padrões e toda a forma como a gente lida com os diferentes pilares aí de sustentabilidade. Isso é parte do meu legado, Raquel. Isso é algo que eu gostaria muito de deixar aí para as próximas lideranças e para as próximas gerações da nossa empresa. Quando você fala também, eu fico sempre pensando como você ancora a sua forma de pensar e as suas decisões e ações, né, nos inspira enquanto líderes, ancorados nos nossos valores da Anglo-América. A segurança de uma forma bastante integral, considerando a segurança nas nossas operações, no trabalho do dia a dia, em qualquer atividade, seja na área operacional ou no administrativo, a nossa segurança psicológica, né, para que a gente possa ser quem a gente é e ter um ambiente respeitoso e cuidadoso com todo mundo, e seguindo os nossos outros valores. E quanto que a gente também tem nessa responsabilidade, que é uma palavra que você usou bastante, porque nós somos quase 12 mil pessoas no Brasil, né, entre empregados diretos e de empresas contratadas. E olha a potência que a gente tem de transformação nesses territórios, que geralmente são cidades menores, comparadas a grandes capitais, onde nós temos mineração, mas nós temos aqui uma oportunidade muito grande de fazer a diferença positiva. E aí, Ana, falando nisso, a gente traz um pouquinho o Raul Jungmann, né, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração. Ele esteve na 28ª Conferência da ONU, das Nações Unidas, sobre mudanças climáticas, mais conhecida como COP28, e ele fez uma apresentação sobre os principais desafios do setor mineral brasileiro. Ele falou, entre outras coisas, sobre a reputação do setor mineral, a falta de investimentos em pesquisas e nos desafios dos processos de licenciamento ambiental. Mas também destacou o potencial transformador desse segmento, que é exatamente sobre isso que a gente está falando. Para você, quais são as maiores oportunidades do setor mineral esse ano e para os próximos? Raquel, eu acho que nós temos várias oportunidades, e eu vou começar destacando uma que é a oportunidade de nos unirmos, as mineradoras trabalharem de uma forma mais unificada, mais colaborativa, para que a gente realmente ganhe força como setor. A gente tem aí o IBRAM, que tem uma força enorme, tem feito um papel brilhante, liderando aí o nosso setor e trazendo à mesa discussões de temas tão relevantes de interesse comum do setor e da sociedade. E eu acho que a gente tem a oportunidade de intensificar ações como essa, de trabalhar cada vez mais próximo da sociedade, dos representantes das comunidades, dos representantes do setor público, buscando aí, né, uma escuta ativa, buscando essa troca, de visões, essa troca de experiências, para que a gente possa, como setor, ter uma representatividade maior e para que a gente possa ter as nossas ações impulsionadas por essa força do coletivo. Eu acho que a gente vem de um histórico onde a gente trabalha de uma forma mais isolada do que a gente vê em outros setores, como o próprio setor do agro ou o setor de óleo e gás. E eu acho que a gente tem essa oportunidade aí agora de ter uma visão mais coletiva para
intensificar a diferença que a gente pode sim fazer, né, na vida das pessoas e na vida das comunidades. Uma outra oportunidade que eu vejo também, Raquel, aí, para mim é um tema também muito importante. Eu acho que na hora que a gente comunicar melhor o que a gente faz e comunicar melhor como a gente faz, toda essa aderência aos nossos valores, né, como você colocou, eu acho que a gente tem a oportunidade de atrair cada vez mais talentos para o nosso setor, né. A vontade que eu tenho e já fiz isso e quero fazer mais, é conversar com as crianças, os nossos futuros talentos que daqui a pouco vão estar aí no mercado de trabalho, e falar com eles o tanto que a mineração tem espaço para todo mundo, e tem tantas oportunidades, e que precisa tanto dessas mentes brilhantes, cheias de vontade de fazer diferente, cheias de vontade de inovar, e às vezes olhando de fora pode ver o setor como um setor que está parado no tempo, ou arcaico, não precisa ser assim, e que a gente precisa desse combustível humano. Então eu acho que a gente tem a oportunidade de realmente, de novo, comunicar melhor, se posicionar melhor para a gente atrair talentos, que são essas pessoas, né, que vão sempre fazer a diferença. Nada vai fazer a diferença se a gente não tiver as melhores pessoas, e as pessoas com vontade, e com garra, e com determinação, e com espaço para realmente fazer a diferença. Então, oportunidade aí da gente atrair cada vez mais pessoas brilhantes para o nosso setor. Nós tivemos recentemente a primeira etapa aqui da nossa classificatória Minas Gerais Corporativo de um programa chamado Solucione, que é um programa ligado à inovação. E eu confesso para você, eu estava assistindo online, né, que estava acontecendo lá em Conceição do Mato Dentro, na nossa área operacional, e eu fiquei arrepiada com a energia positiva da galera e com tantas ideias sensacionais de colegas que se dedicaram, né, que inscreveram seus projetos, tinha torcida organizada. Então é disso que a gente está falando, né, Ana? É desse brilho nos olhos, é dessa vontade de acertar diariamente, né, e a empresa trazendo as ferramentas necessárias, e a gente realmente precisa trazer, falar para a sociedade, né, desses projetos, desses processos, porque muitas vezes as pessoas pensam em inovação como uma coisa longe da realidade, né, mas às vezes é a maneira de você fazer diferente, repensar ali aquele processo. Quem faz diariamente geralmente sabe quais são as melhores formas, e a gente está dando essa oportunidade para as pessoas. A gente vai ter a etapa ainda de Goiás, e sei que você também fez uma abertura muito entusiasmada dessa iniciativa. Imagino que você também deve ter se contaminado positivamente dessa energia do pessoal. Raquel, eu acompanho o programa Solucione desde a sua primeira versão aqui no Brasil, né, já estou acompanhando essa jornada, e eu te confesso que eu sou realmente uma verdadeira, apaixonada pelo programa, e eu vou te falar por quê. Quando você traz o toque da estrutura, trazer essa disciplina para organizar essas ideias e esses pensamentos, para eles saírem do âmbito de ideias e tornarem realidade, para mim isso é fantástico, né. Então, o Solucione o programa une essas 2 vertentes. Ele estimula as pessoas a trazerem soluções inovadoras, seja para os nossos temas de segurança, tão importantes para a gente, os nossos temas de eficiência operacional, os nossos temas de soluções aí de sustentabilidade, pequenas e grandes ideias, porque como você muito bem colocou, às vezes a gente pensa em inovação, aqueles grandes desenvolvimentos tecnológicos, mas a inovação pode ser uma forma diferente de se pensar algo que já existe. O Solucione casa os 2 lados, né, traz todas essas ideias inovadoras de uma forma estruturada, que se transforma em plano de ação, e melhor ainda, é um programa de reconhecimento. Tem coisa mais bacana do que a gente dar visibilidade, reconhecer e agradecer aquelas pessoas que fazem a diferença. Então, realmente dá gosto de ver, dá gosto de assistir, e dá muito orgulho assistir aí mais uma etapa de um programa tão bacana. E Raquel, explorando só o propósito da Anglo American, do grupo, é reimaginar a mineração
para melhorar a vida das pessoas. E eu queria explorar ele um pouquinho, porque é tão forte. E ao mesmo tempo, se não for bem explorado, ele pode parecer algo sonhador, algo teórico, né? Ou até pretensioso, né? Que história é essa de melhorar a vida das pessoas? E eu acho que ele diz tudo sobre quem somos, sobre como fazemos as coisas, de novo, nas pequenas decisões do dia a dia e nas grandes decisões. É a nossa ambição, sim, verdadeira, de reimaginar a mineração, de fazer a mineração de uma forma diferente, porque é sim possível, e com um objetivo muito nobre. São tantas formas que a gente pode fazer isso, a começar por primeiro escutá-las, né, entender as necessidades das pessoas, mas são essas oportunidades que a gente dá para as pessoas que estão aqui dentro, criar esse ambiente de trabalho para quem está aqui dentro. E as nossas ações impactarem positivamente para quem está no nosso entorno, para quem está fora e para todo o setor, e é muito bonito. Então eu queria só tomar esse tempinho aí para a gente explorar essa frase, que para mim representa tanto e na qual eu tanto acredito. Foi um ponto muito importante você reforçar isso, porque eu confesso que quando eu fiz a minha entrevista para entrar na Anglo American e eu fui pesquisar sobre a empresa, eu falei, nossa, mas que propósito arrojado. E aí eu conversei com quem me entrevistou para entender um pouco mais. Eu confesso que eu não entendi muito bem naquele momento. Mas eu fiz 4 anos de empresa agora, dia 20 de janeiro, e eu posso te falar que esse propósito ele me instiga a pensar outras coisas para a minha área de atuação, como eu posso trocar com os meus pares, com os meus colegas, com o nosso time, e o quanto que isso ancora na humildade da gente aprender sempre. Porque quando fala na melhoria da vida, é a minha vida também. E o meu filho, eu tenho um filho de 19 anos, estudante de história, e ele me falou assim outro dia: mãe, você trabalha em mineração há 20 anos, e muitas vezes eu ouço críticas sobre a mineração e eu coloco. Eu hoje só posso ser quem eu sou porque a minha mãe e o meu pai me deram essa oportunidade de estudar, e foi pela mineração, né? Tanto um quanto o outro. Meu marido também já trabalhou nesse segmento. E ele nunca tinha falado isso, verbalizado isso, me trouxe muita alegria ele reconhecer, né, a nossa dedicação e e podermos proporcionar para ele uma vida digna, né? Então, isso é muito marcante para mim e tenho certeza que para todo mundo que tem a oportunidade de vivenciar o nosso propósito. E o propósito nosso, né, Raquel, ele é ambicioso. A gente não vai conseguir alcançar esse propósito sem aquela excelência que eu comentei antes, que é o grande legado que eu gostaria de deixar. Por isso é que eu gosto tanto de trazer esse conceito da excelência, porque para atingir um propósito, um objetivo tão ambicioso, a gente precisa pensar assim na melhor forma de fazer tudo, na forma, né, na execução, no planejamento, com excelência. Sabe o que eu gostaria muito de deixar aí como legado para a excelência na gestão de pessoas? Eu gostaria que a Anglo American do Brasil fosse uma empresa, chegasse a um ponto de ser a empresa que todo mundo quer trabalhar na Anglo American no Brasil. Todo mundo enxerga a Anglo American no Brasil como um grande local onde a gente pode crescer, onde a gente pode aprender, onde a gente pode ter oportunidades e fazer a diferença. Mas sabe qual que é a novidade também? Que a gente vai chegar lá e ninguém vai querer sair. Então todo mundo que já está aqui dentro, né, vai querer continuar aqui dentro, mas todo mundo que está no mercado quer um dia ter uma oportunidade de fazer parte dessa família. A gente, chegando nesse ponto aí, a gente vai estar na excelência da gestão das pessoas, na excelência do cuidado e respeito das oportunidades e no nosso poder transformacional. É isso, Raquel. Muito obrigada, Ana. Ouvindo você, eu lembrei de uma frase da minha mãe, Dona Jacira. Ela falava assim: Raquel, tem que fazer excelente, bem feito, porque o mais ou menos todo mundo faz. Infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Nessa segunda temporada, nós temos uma novidade. A cada episódio, convidaremos um colega ou uma colega da Anglo American para fazer uma pergunta aos nossos convidados.
Então, Ana, a Renata Macedo, engenheira de produção florestal no Horto Aranha, lá em Goiás, ela mandou uma pergunta para você. Vamos ouvir? Oi, pessoal. Meu nome é Renata Macedo e sou engenheira de produção florestal aqui no Reflorestamento. Queria saber da Ana qual conselho ela dá para jovens que querem seguir carreira na mineração e, principalmente, para as mulheres que trabalham ou querem ingressar no setor. Obrigada pela pergunta, Renata. O que eu diria é para você, as jovens mulheres aí que querem seguir carreira na mineração, para vocês serem fiéis a vocês mesmas. Vocês serem fiéis ao que vocês acreditam, às suas características, e não se deixarem abater pelas críticas, pelas pessoas que vocês encontrarem no caminho e que vão te desencorajar. A cada porta que for fechada, que vocês sigam aí com muita coragem e muita resiliência para abrir outras duas, que você não desista. Você saiba que o caminho vai ter aí seus percalços, vão ter suas dificuldades, mas não desista. Você fique firme, fiel aos seus sonhos e que a mineração tem espaço para todo mundo. Muito obrigada, Ana. Tenho certeza que suas palavras vão inspirar muitas pessoas, muitas meninas, meninos, não binários. Como você colocou super bem, a Anglo-América é um local para todas as pessoas. Ana, não tenho nem como agradecer, foi muito bom falar com você. E agora que a gente está na reta final do nosso podcast, nós vamos para o quadro Inspira e Ação, que também está de cara nova. Vamos falar um pouco de conquistas e sonhos. Você pode fazer uma resposta bem breve sobre as duas perguntas que eu vou fazer para você. Qual foi a maior conquista ou superação na sua vida até agora e como isso impactou a pessoa que você é hoje? Minha maior conquista, Raquel, acho que foi ser mãe. Eu sou extremamente realizada pelo fato de ter gerado 2 seres humanos maravilhosos, que eu tenho tanto amor e que eu tenho tanta vontade de transferir para ele, né, transmitir todos os meus valores e que eles se formem cada vez mais seres humanos, né, que também têm sua parcela de contribuição nesse mundo. Então, acho que a maior conquista, acho que foi o maior presente que eu já tive, de Deus, foi realmente o fato de ser mãe. Como a gente precisa sempre sonhar, se você pudesse realizar um sonho extraordinário que ainda não alcançou, qual seria e por que ele é tão significativo para você, Ana? O sonho da Ana Sanches é transformar a Anglo American do Brasil como uma empresa modelo do setor de mineração, seja no Brasil ou no mundo. Empresa modelo de gestão de pessoas, empresa modelo em segurança, empresa modelo em gestão operacional e em gestão de sustentabilidade. Que a gente seja referência, que a gente seja realmente a empresa almejada pelas pessoas para se desenvolverem, a empresa almejada pelas comunidades para se relacionarem, e que a gente possa transformar a vida de muita gente dentro e fora da nossa organização. Esse é meu sonho. Eu vou chegar lá com a ajuda de todo mundo, toda essa família Anglo-América, e eu não tenho dúvida que a gente vai chegar lá. Eu também não tenho, não. Meu coração acelerou aqui, pessoal. Essa é a Ana, né? Nos instigando sempre. A gente sempre faz no final, Ana, um resumo do que a gente aprendeu aqui. E eu anotei algumas palavras que me chamaram a atenção sobre você e que, resumindo, a gente pode compartilhar aqui. Calor humano, coletivo, curiosidade, aprendizado contínuo, disciplina, adaptabilidade, aberta a mudanças e excelência, principalmente no cuidado com as pessoas e segurança. Essa é a Ana Sanches. Muito obrigada, Ana. Eu desejo muito sucesso na sua trajetória, e não é na sua não, na nossa, porque a gente está com você, para que a gente possa superar os desafios que abordamos aqui hoje, sempre com muita segurança, responsabilidade e colocando em prática o nosso propósito de reimaginar a mineração
para melhorar a vida das pessoas. E a você que nos ouve, nosso muito obrigada por nos acompanhar aqui no Conversas que Inspiram, um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo melhor. Lembre-se de seguir o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida e de ativar o sininho para saber sempre que um novo episódio estiver disponível. E para conhecer mais sobre nossa empresa, acompanhe nossos perfis oficiais nas redes sociais. Até a próxima! Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.